Olá, boa noite a todos vocês. Bom, nós vimos aí, terminamos, né, a parte de pulsão, que é pulsão. Então vamos entrar no módulo 2, que é o cérebro trino. Só lembrando, sempre, pulsão psicológica, instinto biológico, necessidade, pulsão, desejo, tá? E desejo é diferente de necessidade. Necessidade eu necessito. O desejo eu nem sempre necessito. Então vamos lá. Módulo 2, cérebro trino, ou os 3 cérebros. O cérebro humano é um sistema complexo e ao mesmo tempo dinâmico. Seu funcionamento permite diversas análises e sínteses relacionadas com diferentes abordagens que são constantemente publicadas por pesquisadores e neurocientistas. No mundo todo, por exemplo, por parte do nosso cérebro, pode ser analisada através da divisão entre 2 hemisférios cerebrais, o direito e o esquerdo. Aquela divisão que a gente tem do cérebro entre direito e esquerdo. Durante muitos anos, essa divisão simbolizou um modelo do mapa cerebral em diversos estudos tais como em livros, cursos e palestras. Né? E por muito tempo viu-se assim, o lado direito controla o lado esquerdo do corpo, o lado direito, o esquerdo do cérebro controla o lado direito, né? Homens funcionam mais com o lado esquerdo, mulheres mais com o lado direito. Por muito tempo foi assim, tá? Entretanto, pesquisas mais aprofundadas, tais como as que foram realizadas na última década pela neurocientista brasileira Suzana Herculano Rosel, demonstraram que usamos todo o nosso cérebro para qualquer pensamento ou ação. Então, não é tão cartesiano assim. Então, se eu quiser mexer com o meu lado direito, eu também estou mexendo com o meu lado direito e esquerdo do meu cérebro. Não é tão cartesiano assim, tão dividido assim. Nesse contexto, os indicadores de que determinam regiões cerebrais estão relacionadas a pensamentos específicos. Trata-se de diferenças sutis. Então, há uma diferença sutil entre uma área e outra, mas ambas estão funcionando ali, o cérebro funcionando como um todo. Em relação à totalidade das sinapses neurais ocorrentes para qualquer pensamento. Outro exemplo dessa análise é o fato de que o hemisfério direito ser apontado como uma região onde prevalecem os pensamentos de forma da criatividade. A gente até fala assim, o lado direito é feminino, então ele é mais sutil, está mais envolto com a fala, mais envolto com a emoção. O lado esquerdo é mais analítico, né? É mais voltado ao senso lógico, mas não é bem assim. Vamos lá. O hemisfério esquerdo, os pensamentos da memória e do conhecimento. Em uma ótica distribucionista, é possível analisarmos desde já que a maior parte de nossas ideias e criatividades, de um modo geral, são possíveis somente com base em nossas referências de memória / conhecimentos, contidas no hemisfério esquerdo, dentre outras intra-associações que já constatam o conceito distribucionista. Então, nessa nova linguagem, o cérebro, nessas novas pesquisas, o cérebro ele é distribucionista. Então, ele distribui as ações nele como um todo. Né? Então, tá,
o lado esquerdo realmente controla o lado direito? Controla. Mas também o lado direito tem uma ação nisso. Mais sutil, né? Mas tem. O lado esquerdo está envolvido com a lógica, com a razão. Quando se eu entrar numa ressonância magnética lá, uma ressonância funcional, e for fazer um cálculo, qual área do meu cérebro vai ativar mais? O meu lado esquerdo vai, obviamente. Mas existem outras áreas do cérebro, também do lado direito, funcionando. O que o estudo quer dizer que antigamente era muito cartesiano. Então, acreditava-se o seguinte, que antigamente o meu cérebro esquerdo, se eu estava fazendo conta, o meu lado direito estava morto, estava parado, estava lá assistindo, né? Olha ele fazendo conta, né? O lado direito, por sua vez, estava lá pintando uma tela, porque estava envolvido com as emoções, sentimentos, com as artes, né? Estava lá pintando um quadro, e o lado esquerdo estava lá, olha que bonito, nossa, quietinho, parado. Não. Tem aquela maior parte do cérebro que é desenvolvida para aquilo, mas as outras partes também estão ali funcionando junto, né? Então, essa é a teoria do distribucionismo, né, do cérebro. Assim como essas referências vistas acima, há ainda muitas outras postuladas que auxiliam no entendimento do cérebro. Isso significa que, em uma análise mais superficial, podemos utilizar tais referências, mas, em análises mais profundas, percebe-se que o cérebro é bem mais distribucionista do que localizacionista. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Os dois hemisférios, direito e esquerdo, citados, são as regiões mais mapeadas, principalmente em estudos sobre o comportamento humano como uma forma didática de aprendizado. Por outro lado, mesmo com as confirmações distribucionistas dentro da complexidade do cérebro, há também referências consolidadas de conceitos localizacionistas que se correspondem com esta mesma dualidade distribucionista e distribucionismo e localizacionismo. É o que eu acabei de falar para vocês. Uma parte está funcionando, naquela localidade ali do cérebro, está funcionando? Tá. Mas a outra está ativa também. E vice-versa. Então, é tudo funcionando junto. Nesse contexto, assim como há suas dimensões de hemisfério direito e esquerdo, que representam o desenvolvimento do nosso neocórtex, o nosso cérebro ainda conta com mais duas dimensões juntas ao neocórtex, que formam três. Essa divisão trina já foi estudada ao longo dos anos e ainda é objeto de pesquisa por grandes pesquisadores. Tais matrizes foram denominadas como cérebro trino ou três cérebros. Neocórtex, gente, é essa porção, né, camada mais, neo significa novo, córtex é casca. Essa nova casca, principalmente do Homo sapiens, né, é essa região mais frontal aqui, que desenvolveu ao longo dos anos. Então, essa camada mais externa, né, e mais protuberância no lóbulo frontal. O conceito de cérebro trino foi desenvolvido em 1970 pelos cientistas norte-americanos Paul MacLean e foi validado pela comunidade científica na década de 90 e inspira autores de todas as partes do planeta até os tempos atuais. Seu trabalho demonstrou nossa neuroanatomia como uma divisão evolutiva contendo três cérebros. O cérebro reptiliano, que é o sistema do répteis, nossa consciência irracional. O cérebro límbico,
que é dos mamíferos, nossa consciência emocional e o neocórtex, que nos diferencia de todas as outras espécies da natureza, a nossa consciência racional. Então, o nosso cérebro, ele é composto por essas 3 divisões. Nós temos uma parte primitiva, né, que a gente chama de o cérebro reptiliano, porque é a mesma porção que os répteis possuem. E qual é essa porção? Vamos imaginar um réptil, uma cobra. O que a cobra faz? Ela reproduz, sobrevive e se alimenta, né? Então é o instinto de sobrevivência, que aí entra alimentação, ataque, defesa, e o instinto de reprodução. Nós temos isso? Temos. Mas a gente é um pouco mais evoluído do que uma cobra, né? Um jacaré. Por exemplo, ai, mas o jacaré tem emoção, sim. Eu vi o jacaré com a boca aberta, guardando os filhotinhos lá dentro. Instinto. Instinto de sobrevivência, de perpetuação da espécie. Instinto de reprodução. Então, é um instinto. Não, vamos lá. A Lorelai está perguntando se é um instinto materno. Nesse caso, intramaterno, porque ela está cuidando daquela prole que vai perpetuar a espécie dela. Se ela não cuidar, a espécie extingue, né? Então, o que está quase acontecendo com os pandas, porque os pandas são preguiçosos, né? Primeiro, eles não gostam de transar, né? A fêmea entra no cio, o macho olha e fala, deixa pra lá. Não quer, né? Então, olha para onde já foi. Segundo, que a fêmea também não gosta de cuidar da cria. Nasce muito pequenininho. Você já viu um filhotinho de panda do tamanho? Nasce assim, desse tamanho. É mínimo. Então ela acha aquilo um ser esquisitinho assim, ela não dá muita atenção, acaba morrendo, né? Então, não vamos falar do instinto de maternidade, mas sim um instinto de perpetuação das espécies. Quer dizer, o instinto do panda ali não é muito legal. Não funciona muito bem. A parte biológica deles não funciona muito bem. O réptil tem isso. Só. Tem um vídeo, gente, de uma criadora de cobra. Ela é até famosa aí nas redes sociais. Aí não é daqui, é do exterior. Mas ela vai abrir uma caixa para alimentar uma jiboia. E a jiboia sai e vai em direção a ela. Ela achou o quê? Que a jiboia ia cumprimentar ela, falar: ai, que saudade de você. Olha, que faz tanto tempo que você não vem aqui, né? Ela achou que a jiboia ia acariciar ela como um cachorro. E ela levou a mão em direção. E ela levou a mão nesse sentido mesmo, de acariciar a cobra. O que a cobra fez? Tof! Mordeu e enrolou no braço dela, que juntou lá uns 10 caras para poder tirar. Porque aquilo tem uma força descomunal. Quase que perde o braço. Por quê? A cobra, ela não tem o sistema límbico do mamífero. Sistema límbico é o sistema que controla todas as nossas emoções. Então, um jacaré não tem uma emoção com seus filhotes, é só instintivo. Um cachorro tem, um gato tem, uma vaca tem, uma orca tem, que é mamífero, o golfinho, que é mamífero, tem emoção envolvida. Por isso que o cachorro é tão emotivo com a gente. O cachorro, aliás, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês querem um amor perfeito e incondicional, é só do cachorro. Viu? Não espere isso do humano, que não vai ter.
e nem de outras espécies. Eu não sei. Eu acho que o ser mais perfeito que Deus fez é o cachorro. Eu não sou muito de mimimi com cachorro. Mas eu fico observando, gente, você pode dar uma surra no coitado. Na hora que você passar perto dele, ele vem, abana o rabo e vem perto de você. Não, o gato é quando ele quer carinho, ele chega até você. Quando ele não quer, ele fica na dele. E não adianta nem ser ir, porque você vai lá, ele levanta, vai, morde, levanta, vai embora, sai de perto. O gato é na dele, o gato é esperto. Cachorro não, o cachorro é só amor. Deve ser, eu não tenho essa noção de neuroanatomia animal, mas provavelmente se fizer uma ressonância, o sistema límbico do cachorro deve ocupar quase toda a parte do cérebro dele. Né? Então, nós temos também então nós temos ali, concorda que a gente tem ali a parte reptiliana, que é o nosso instinto de sobrevivência, reprodução da espécie, né? Nós temos também o sistema límbico, porque somos dotados de emoção, assim como os mamíferos. Os mamíferos também têm o sistema, uma parte reptiliana, né? A parte irracional deles, mas tem ali uma parte emocional. Os mamíferos param ali. Nós desenvolvemos uma última camada, que é o neocórtex, como eu já havia falado para vocês, essa nova casca, que é o que nos diferencia de todos os animais, que é o quê? A parte racional, é a parte lógica. Nós somos os únicos animais nesse planeta, e se eu pegar isso aqui e falar assim, quanto que é isso mais isso? É isso. Aliás, é isso. 2. Olha, eu não estou tão racional assim. Já não estou tão, já está bugado, né? Mas a gente entende o processo, que tenho 1 mais 1 é igual a 2. Eu entendo por que o processo. Eu consigo... mas eu vi o macaco pintando lá, fazendo lá 1 e 1 é igual a 2. Por repetição. O macaco é um ser inteligente? É. Tanto é que nós compartilhamos 98% dos genes do macaco, viu, gente? Dos símios. Nós temos 98% de genes idênticos. Nós temos só 2% de diferença. E olha a porcaria que a gente fez com esses 2%. Né? E da onde vem esses 2%, que é o grande mistério? Porque não se acha referências antropológicas, biológicas para esses 2% de diferença. Né? Tem um passarinho que, se você compartilhar, ele tem quase 100% do DNA do jacaré. É um negócio louco. Você fala, nossa, mas como é que foi? Evolução das espécies, Darwin. Foi saindo, foi evoluindo, né? Saiu da água, foi evoluindo, foi se misturando, e saiu aquele passarinho lá que eu não sei o nome dele. Aí você fala... Pararam. Mas não que a gente não veja, né? Porque a gente não está... A Lorelai está perguntando se essas evoluções pararam. É que a gente fala isso... mas a Terra, ela tem 13 bilhões de anos. Se você pegar o Homo sapiens, ele era muito diferente do que nós somos hoje. Estamos evoluindo, é muito tempo. Nesses meros 100 anos que a gente vive, eu estou sendo generoso, colocando que a gente vive 100 anos. Não é nada perto da evolução. É uma piscadinha de tudo. Então, nesse momento, estamos em evolução. Tanto é que cientistas já dizem que daqui uns 150 anos, mais ou menos, os seres humanos que vão nascer serão totalmente diferentes de nós. Eles serão mais cabeçudos,
porque o cérebro vai desenvolver, a gente vai precisar muito mais trabalhar com o cérebro, e a gente está vendo isso, do que com a força física, então não vamos precisar de tanta estrutura óssea, não vamos precisar de tanta massa muscular, porque a gente não vai fazer força, a gente vai usar mais o cérebro. Então vão ser mais cabeçudo, mais raquíticozinho, e olha que maravilha, não vamos ser mais gordos, gente. Não vai ter mais célula de gordura. Por quê? Por quê? Porque a célula de gordura... Por que nós temos célula de gordura? Para reserva de energia. Gordura, depois que você fica um determinado tempo sem comer, o seu organismo começa a queimar gordura e transformar em glicose, em energia para você. Por que isso fez? Porque na época da caverna, gente, a gente não tinha fast food. A gente não tinha iFood que ligava lá para dizer, olha, vem um hambúrguer na minha casa. Não, a gente não tinha nem facilidade de comida. Gente, a, pergunta para os avós de vocês, é coisa agora, recente. Se tinha essa fartura de comida que tem hoje, não tem. Aí você pega umas fotos do pessoal, falando assim, na década de 60, né? Nossa, eu vi uma foto do pessoal na praia na década de 60, todo mundo magrinho. Lógico, quase não comia. A comida era o básico. Era o arroz, feijão e uma mistura e uma salada e pronto. Não tinha Coca-Cola, não tinha sorvete, não tinha pudim, tinha os doces de roça. Que era feito de fruta, com o próprio açúcar da fruta, né? Não enriquecido com o açúcar da cana, que até o açúcar da cana chegou na nossa mesa há pouco tempo. Chegou depois da década de 1900. E assim, e que família que tiveram o poder aquisitivo de comprar o açúcar mesmo, porque antes era o açúcar de cana, o açúcar mascavo nas roças e tudo, depois da década de 50, gente. Pergunta aí para os seus avós, bisavós, que são vivos ainda, com que eles adoçavam o café? Com rapadura. Com rapadura. Então não tinha industrialização. Então, e depois dos... Nós também não vivemos muitos anos. Acho que eu já falei para vocês da matéria do jornal da terra da minha mãe. A minha mãe é de Baipendi, né? A terra da Nha Chica, aqui no sul de Minas. Uma cidade terrível. Porque se for lá colocar uma pedra no canto da praça, se volta 10 anos depois, a pedra continua lá. Ninguém tirou do lugar, ninguém... É uma cidade que não evoluiu nada, desde a época da minha mãe até hoje. É muito bom para a gente ir passear, mas para morar, eu particularmente acho um tédio. Ainda mais que toca Ave Maria às 6 horas da tarde, começa a tocar Ave Maria nos alto-falantes da igreja, dá uma depressão na gente, fecha na hora do almoço. Se você for lá 1 hora, 2 horas, começa tudo fechado porque fecha na hora do almoço. Então é uma coisa bem tradicional mesmo, bem mineiro ali, raiz mesmo. Então, tem uma matéria de um jornal que eu sigo a página da cidade no Facebook, aí um dia colocaram, eles sempre estão colocando fotos antigas, coisas assim, você percebe que as casas de 1920 ainda tem até hoje. Só mudou a cor. Não é mais o azul, né? Mudou uma cor, colocaram um verde diferente, uma coisa assim. Mas aí você tem uma matéria falando assim, o ônibus desgovernado invade casa, que também só tem morro, né, de subida, invade casa e mata uma senhorinha de 47 anos. Acho que eu postei, né? Para vocês verem que a gente não durava muito tempo. Então, depois dos 40, há uma queda do metabolismo para que você armazene mais gordura, porque na nossa cabeça, entendeu? Lá no nosso cérebro ainda, lá atrás, a nossa parte ancestral, na nossa genética ancestral, eu não vivo muito tempo. E com 40 anos, eu não tenho mais condições de sair caçando na natureza. Não tenho mais condições de plantar, de colher, porque o desgaste físico era muito grande.
Então criou-se célula de gordura. Então aí, o pouquinho que eu comia, o organismo queimava uma parte e guardava outra parte, porque eu não sabia que horas que eu ia comer de novo. Então o organismo precisava fazer reserva. Só que hoje em dia não precisa mais. Por quê? Porque a comida vem na porta da casa da gente. Nós temos uma fartura de alimento. Embora muita gente passe fome no mundo, mas a grande parte é fácil a alimentação. Né? Então, essa questão da evolução, o metabolismo cair com 40 anos, vai acontecer de Pois é o que por isso que estão falando que lá na frente nós não vamos mais ter mais célula de gordura. Não vai ter necessidade, porque o organismo vai entender que nós temos alimento em abundância, então eu não preciso. E o corpo é muito inteligente, ele faz tudo para economizar energia. Então, e não se desgastar. Então, para que eu vou criar célula de gordura se eu não vou usar mais? Para que eu vou criar músculo se eu não vou usar mais? Esse metabolismo vai diminuir. Também, aí você coloca um ponto, a Lorelai coloca assim, aí a menopausa vem mais tarde. De repente vem até mais cedo. Por quê? Porque as mulheres não estão tendo mais filhos. E nem a quantidade que tinha antigamente. Tanto é que o que é o mioma, o fibroma, né? É uma tentativa do útero criar. O útero foi feito para gerar. E aí o útero para de gerar porque não tem mais fecundação, porque a mulher evita, porque não quer ter mais filho. O útero se desenvolve aquela massa tumoral como se fosse um feto. É a função dele. Dê uma pesquisada em teratoma. Vocês vão enxergar. Você foi meu aluno de acupuntura, eu já falei disso. Na parte que eu estava dando de sistemas do corpo humano, tem lá teratoma. É um tumor que ele tem dente, ele tem cabelo. O próprio, tem dente mesmo, tem cabelo, tem pedaço de osso. O próprio útero desenvolve esse teratoma. Por quê? Porque a mulher parou de gestacionar. Às vezes ela teve uma cria só e não teve mais. E o útero foi feito para procriar. Achou aí, né? Então, é feio de ver, é feio de ver o teratoma. Tem dente, tem pelo, tem cabelo, tem osso. O Google nem deixa mostrar. Tem umas imagens no Google que são até borradas, porque é chocante. Então, o que acontece? Na evolução, pode ser que as mulheres tenham um período curto de, de fertilidade. Não vai ter mais siso também. Quer dizer, a gente não tem necessidade, não tem função, vai perdendo. Então, na história da evolução, nós fomos desenvolvendo uma nova parte. Esses 2% que ninguém sabe de onde vem esses 2% diferenciados, que foi desenvolvendo esse neocórtex, essa nossa capacidade de raciocínio. Então, nós somos, vamos falar assim, nós somos os seres, os animais mais completos que tem no planeta Terra. Por quê? Nós temos os nossos instintos básicos de sobrevivência, perpetuação da espécie, nós temos emoções, né, dos mamíferos, e nós ainda conseguimos raciocinar. A gente consegue projetar o futuro e ter lembrança. Né? Aí você fala assim, mentira, meu cachorro também lembra. Que um dia eu fechei o portão no rabo dele, agora ele não chega perto do portão. Instinto de sobrevivência. O cachorro lembra de mim. Ele tem um instinto de olfativo, de quem cuida dele ali. Né? Então, o cheiro, ele reconhece o cheiro. Ele funciona pelo nariz. O cachorro funciona pelo nariz. Cachorro, gato, tem um olfato muito apurado. Nós, então, temos tudo isso. Então, nós somos os seres mais completos. Porém,
como os veremos adiante, usamos muito pouco disso tudo. Tem gente que está no reptiliano ainda. É verdade. Tem gente que usa só o reptiliano, outro mais o mamífero. Por isso que nós estamos estudando isso. Vejamos um pouco dos três. No campo do estudo evolutivo, nosso neocórtex foi uma camada até agora, foi a última camada até agora que mais se desenvolveu em termos qualitativos de sinapses. Sinapse é a comunicação entre os neurônios. Os neurônios não são ligados, tá? Como as outras células. Eles são próximos, né? E tem uns flashzinhos, raiozinhos, choquinho ali, que dá entre um e outro, chama de sinapse. Então, é a comunicação entre os neurônios. Na evolução dos vertebrados, o que permitiu a evolução da fala e da escrita. Trata-se de nossa consciência concreta, envolvendo nossos pensamentos racionais cartesianos, tal como nossas memórias, medições, dentre outras. Também é a última camada do cérebro a se desenvolver após o nosso nascimento. E mais ou menos para de desenvolver aí aos 18, 20 anos. O cérebro, gente, a formação fisiológica dele vai por aí, 18 até os 20 anos, tá? Eu acho que eu já falei em outras aulas que a adolescência hoje vai até os 25, né? Mudou. A adolescência hoje vai até os 25 anos. Então, jovens adultos, de 18 a 25 anos. Mas aí é algo comportamental. O cérebro já está formado. Mas o comportamento ainda não é um comportamento adulto. É outra pegada. Também é a última camada do cérebro a desenvolver após o nosso nascimento. Por essas razões, muitas mães têm dificuldade de relacionamento com seus filhos quando ainda é bebê. E também na adolescência. Isso ocorre porque, nesta fase, o bebê não chegou ainda no pico do desenvolvimento do sistema límbico. E na adolescência, no pico do desenvolvimento do neocórtex. É aquilo que eu falo para vocês, que o mal do adulto é querer que a criança se comporte como um adulto. O cérebro dele já está todo formado. O do sujeito ainda está em desenvolvimento. Então não adianta eu cobrar determinadas coisas de uma criança de 3 anos, ela não vai entender, ela não vai conseguir fazer. Eu só vou traumatizar essa criança. Né? É nós que temos que descer até o nível de entendimento da criança, não ela chegar ao nosso nível de entendimento. Por uma razão simples. O cérebro dela não está formado ainda. Não está constituído em toda a sua potencialidade. O nosso já. Então é mais fácil que eu entenda isso e desça até o patamar de entendimento da criança e converse, explique e ensine ela de uma forma que ela consiga entender, né, do que trazer ela para o meu mundo, fazer você é burro, você vai enfiar o dedo na tomada? Ela não sabe o que é dedo, não sabe o que é tomada. Entendeu? Ela não tem cognição para isso ainda. Nosso sistema límbico se desenvolve, em média, até os 5 anos de idade. E o nosso neocórtex até os 20. Por essas razões, o período da adolescência está se considerando até essa faixa etária. Mas isso aqui quando esse estudo, essa matéria foi feita, né? Hoje os estudos atuais mostram a adolescência se prolongando até os 25 anos. Mas é algo comportamental. O cérebro, porque a ideia era o seguinte: será que o cérebro está retardado, não está desenvolvendo no tempo correto para essas pessoas terem esse comportamento adolescente ainda?
Não, o cérebro está desenvolvendo. O comportamento é que não está mudando. Está demorando mais o amadurecimento, vamos falar assim. Já nosso cérebro reptiliano, nascemos com este pronto. É o primeiro em nossa escala neuroanatômica. Está localizado acima da nossa medula espinhal. É o primeiro a se desenvolver na gestação e é o mais antigo em nossa evolução. Nele emergem nossos instintos e nossas percepções mais primitivas, tais como medo, sono, fome, proteção, humanidade, sobrevivência, defesa e ataque, ação e reação, dentre outras. No campo do comportamento, nosso cérebro reptiliano é também onde emerge nossa energia. Isso se traduz em diferentes comportamentos, tais como nossa intenção e o nosso temperamento. E, embasadas em outros estudos científicos, estas são as questões que mais influenciam nos relacionamentos humanos. Vou repetir. O temperamento, né, que falou ali, que é responsável pelo cérebro reptiliano. E, embasadas em estudos científicos, estas são as questões que mais influenciam no relacionamento humano. Então, não era para ser assim. Então, nós agimos entre nós reptilianamente e mamiferamente. Vamos lá. Já o nosso lado racional, que a priori é o que mais valorizamos, é o que menos conta. Olha que inversão, né? A gente age com o cérebro reptiliano e mamífero e não, a gente age por instinto e por emoção e não pela lógica e não pela razão. Então aparece um problema na minha frente, ai meu Deus do céu, ai, o que eu vou fazer agora? Ah, cadê a sua lógica? Cadê a sua razão para você parar, analisar o problema logicamente? O que aconteceu? Seu pneu do carro furou? Você precisa ir trabalhar? Vai adiantar você se descabelar e xingar, ou xingar da bicuda no carro, o carro é uma bosta, porque quer, que não quer, porque pega fogo, que não sei o quê. Vai resolver? Não, você tem que ser lógico. O que eu vou fazer agora? Está furado. Eu vou trocar. Eu não consigo trocar. Né? Meninas frágeis, né? Não consigo trocar. Vou chamar o seguro. Não, não tem seguro. Vou chamar o vizinho já foi. Então vou de Uber. Vou ligar pro meu chefe e falar, olha, pneu furou, vou chegar mais atrasado. Entendeu? É o racional lógico que você precisa fazer. Ah, isso é treino. É que a gente não sabe disso. Agora, vocês sabem. Agora vocês sabem com qual é a resposta que vocês estão tendo diante de um problema, diante da vida. E por que a gente dá isso no curso? Porque muitos pacientes estão agindo na vida deles reptilianamente, mamiferamente, e não estão usando a lógica, não estão usando a razão. E a gente precisa mostrar isso para eles. Para alguns pacientes, eu dou uma aula dessa. Senta aí, deixa eu te contar uma coisa, uma historinha. Existe uma divisão no cérebro, chamado cérebro trino, pá, 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 pá. Você está agindo assim. É. Você precisa agir de outro jeito, né? Então, muitas vezes, a gente tem que dar essa aula para o próprio paciente, para que ele se enxergue como ele está reagindo e o que está trazendo sofrimento para ele. Por quê? Porque não está agindo de uma forma lógica. Aonde, gravem isso, gente. Aonde entra a emoção, não entra a razão.
e vice-versa. Ou eu vou agir emocionalmente, ou eu vou agir racionalmente. Então vamos lá. Muitas vezes uma pessoa não consegue criar muita empatia com a outra, ainda que tenha demonstrado grande habilidade racional, como, por exemplo, um conhecimento técnico sobre determinado assunto. Não basta ter conhecimento, é preciso estar com uma boa energia, uma boa intenção. Um bom treinador ou um professor, por exemplo, precisam emanar uma boa energia, uma boa intenção sobre a mensagem que está sendo compartilhada com seus alunos. Um tom de voz sem entusiasmo, por exemplo, nos dá sono, já que o conteúdo, ainda que o conteúdo seja muito bom. Já ao contrário, muitas vezes, um determinado conteúdo não é atrativo, mas a energia do emissor, sim. De um modo geral, qualquer conhecimento está ao alcance de todos, mas a nossa energia é única. Nossos conhecimentos são racionais, a nossa energia é irracional, porque o que nos move é essa parte irracional, reptiliano. A cobra, você acha que ela pensa o que ela tem que fazer? Ai, agora, será 6 horas da manhã, vou fazer café. Não. Será que eu vou na casa da mamãe visitar a mamãe? Não. Ela vai vivendo. Então, ela tem essa energia que vai conduzindo ela à vida. Dentro do instinto de sobrevivência, dentro do instinto de perpetuação da espécie, existe essa energia. Nós também temos essa energia, né? Que nos move a vida, que nos faz viver. Às vezes pesa, por quê? Porque eu coloco muita emoção nesse balacobaco, né? Ai, briguei com meu amor. Ai, o meu filho fez isso, me fez aquilo outro, com raiva dele. Ah, minha mulher hoje, né, amanheceu azeda, falou comigo, não sei o que, aí meu dia foi ruim. As emoções é que atrapalham a gente, é que põe peso na nossa vida. Se tivesse o sistema límbico, seria perfeito. Né? Racional e energia. Bora. Né? Mas existe o sistema límbico. Então a gente tem que aprender a lidar muito com ele. Curiosamente, a menor parte em todas as nossas relações social, familiar e pessoal é a racional. E as maiores partes são a límbica e a reptiliana, ou seja, consciente e subliminar. Em termos de mercados competitivos, como os de venda, ter uma consciência da nossa natureza trina é muito importante como uma espécie de leitor humano para mapear as necessidades e sua influência. O fator determinante é o nosso carisma, nosso entusiasmo. Pulei aqui um pedaço. Ter consciência da nossa natureza trina é como uma espécie de leitor humano para mapear a necessidade e o estado de espírito dos clientes. Principalmente, conhecermos sobre o nosso cérebro reptiliano e sua influência. O fator determinante é o nosso carisma, o nosso entusiasmo, nossa intenção, ou seja, a junção do nosso límbico e reptiliano. Muitas vezes percebemos que gostamos de algumas pessoas e não sabemos o porquê, tendo até motivos para não gostar. E outrora não gostamos de outras que também não sabemos porquê, mesmo tendo motivos para gostar. Existe algo primitivo e ainda com um aditivo emocional.
o que nos une ou o que nos separa. No nosso lado límbico, por exemplo, explica a nossa relação de grande identificação com cachorros, pelo fato de possuírem também um cérebro límbico. Esse é o mesmo sistema responsável ainda por nossos sonhos e por todos os nossos pensamentos, que são lembranças inconscientes de uma natureza onírica. A gente vai ver na parte que a gente estiver estudando o cérebro, o sono, o sonho, essa questão do inconsciente, dessa natureza onírica dos sonhos, né? Onírico é fantasioso. Mas o nosso cérebro reptiliano é o que possui maior influência em toda a comunicação e relação humana, justamente por se tratar de uma matriz localizacionista, de onde emergem nossos instintos mais fundamentais. Uma pessoa, por exemplo, com fome, sem dormir, ou ainda com frio, não consegue avançar em nenhum raciocínio lógico sem antes não resolver as necessidades irracionais. Então, se as minhas necessidades básicas não estão resolvidas, eu não consigo nem me relacionar. Mais uma vez, cito para vocês aquele programa Largados e Pelados, que eu vou citar muito ainda, porque eu acho que aquilo você tira várias lições desse programa, Largados e Pelados. Daqui a pouco eles começam a tretar um com o outro, né? Tá a dupla lá, nós vamos até o final, nós estamos juntos, começa assim, daqui a pouco um começa a estranhar com o outro. Por quê? Porque tá cada um tentando resolver a sua necessidade básica. Eles muitas vezes não conseguem nem se entenderem para matarem essa necessidade junto. Em muitos episódios, você pode ver que tem tretas fenomenais nisso aí. Né? E é por isso que faz sucesso esses reality show, por causa das tretas. Né? Porque as necessidades básicas não estão resolvidas. Se eu não resolvo isso, sono, fome, segurança, eu não vou adiante, eu não consigo nem me relacionar direito. Nossa fome, conforme vista acima, não é algo racional. Ela é reptiliana, ela é instintiva. Porque eu preciso comer, o corpo precisa de comer para ter energia para funcionar. Então é algo que vem instintivo. Em uma análise comparativa sobre os três cérebros, tendo como base o nosso conceito de apetite, é correto afirmarmos que nossa concepção de fome nasce em nosso cérebro reptiliano. A de olho grande, ou a gula, é no cérebro límbico. O tal do docinho, tal do cafezinho, a Coca-Cola, o sorvete. Tudo isso é do sistema límbico, é emocional. Ah, mas como que é emocional? É gostoso, me dá prazer. Eu tenho qual emoção? De satisfação, né? E a administração da dieta, por exemplo, é do nosso neocórtex. Nossa, comi demais, estou gordo, preciso malhar, preciso fazer dieta. É algo racional. Por quê? Porque eu sei que se eu continuar daquele jeito, eu vou ter problema. Com base em todos os exemplos vistos e conforme citado ao início, assim como há um distribucionismo entre os dois hemisférios corticais, há também as três dimensões neuroanatômicas que formam o cérebro, o conceito de cérebro trino. Desta forma, que nossos traços irracionais, emocionais e racionais se ramificam e nossa personalidade é um resultado destas intrasconexões. Então, eu sou formado, né, pelo quê? Pelos três cérebros. A minha personalidade, ela é composta
pela interação entre o meu cérebro reptiliano, o meu cérebro límbico e o meu neocórtex. Após o trabalho de McLean, outras pesquisas mais recentes sobre o cérebro trino também confirmam, de forma ainda mais científica, que o cérebro reptiliano é o que exerce mais influência sobre o sistema límbico e sobre o neocórtex. Então, logo, nosso comportamento, de uma maneira geral, é consequentemente sobre a nossa imagem aos olhos do nosso receptor. No campo externo, o cérebro reptiliano é o que mais tem influência em nossa imagem, comunicação, por ser também responsável pelo lado dos movimentos involuntários da nossa linguagem corporal, tais como a nossa respiração, postura, caminhar, dentre outros aspectos neurolinguísticos. Visto que nos estudos da PNL, Programação Neurolinguística, nossa linguagem corporal influencia muito mais do que nossa imagem, do que a verbal. Aí está a imagem corporal, né? Nossa linguagem corporal influencia muito mais do que nossa linguagem verbal. Sendo assim, naturalmente, ao analisarmos que o nosso cérebro reptiliano exerce maior influência corporal do que verbal, conclui-se que o cérebro reptiliano prevalece em nossa comunicação. E isso é péssimo. Aprendemos a lidar com isso. Aprendemos a ser assim. Mas não é bom. Segundo tais estudos de neurolinguística, principalmente em sua parte relacionada à imagem e à comunicação humana, o cérebro reptiliano corresponde a 55% de toda a nossa comunicação. O sistema límbico, 38%, e o neocórtex, 7%. Portanto, quando reunimos o reptiliano com o límbico, nosso lado racional fica muito pequeno, porque dá 93%. 55% do reptiliano, 38% do límbico, dá 93% do nosso cérebro. Só 7% que a gente usa racionalmente. Embora que sejamos animais racionais, nossas raízes irracionais são muito mais fortes em nossa existência. Conforme vimos, percepções relativas à fome, sono, sobrevivência podem afetar rápida e diretamente toda a nossa racionalidade. Tal conceito, se for bem estudado e aplicado, pode tornar-se uma grande habilidade de autoconhecimento e, por consequência, para se conhecer melhor ao outro. Esse conhecimento permite um mapeamento humano que pode ser utilizado para identificar estudos emocionais e racionais. Estudos emocionais, racionais e irracionais, tanto de nossos clientes e conhecidos quanto nossos amigos e familiares. Contanto, em uma análise neuroanatômica, se o nosso cérebro reptiliano está situado abaixo do nosso sistema límbico, e o nosso sistema límbico está posicionado abaixo do neocórtex, e em uma camada, em cada atmosfera dessa, há uma redução de influência comportamental, conforme a porcentagem citada acima, 55% de linguagem reptiliana, 37% de linguagem límbica e 7% é racional, podemos observar
esta redução de porcentagem de cada cérebro de forma geométrica, o que simboliza um triângulo ou uma pirâmide. Então, aí está uns, né? É mais ou menos isso. 7% do neocórtex, 38% aqui do límbico e 55% ao reptiliano. Aí, a gente faz, dentro da psicanálise, né, uma comparação. O neocórtex seria o ego. Se quiser marcar aí, marca. Neocórtex, ego. O sistema límbico, o superego. E o sistema reptiliano, o id. Ou seja, vamos lá, mais um. O neocórtex, ego, consciente. O límbico, superego, pré-consciente. E o reptiliano, id, inconsciente. E aí já dá para a gente começar a visualizar quando uma pessoa que tem mais a emoção agindo, né? Qual estrutura nela mais fala? O superego. Então são aquelas pessoas que o superego vai estar mais ali. Ao ponto que é uma pessoa mais reptiliana, quem mais fala é o id. Então, né, o neocórtex é a nossa consciência, é o ego, né? A parte do ego que é consciente, porque o ego pega as três instâncias, né? Mas o superego também pega as três instâncias. Mas a nossa parte consciente é o nosso ego consciente, né? O nosso neocórtex. Seria usar a razão, a consciência. Tal escala piramidal pode ainda, neste contexto geométrico e por analogia, ser conjugada com outra consagrada pesquisa, pois esta porcentagem é apresentada relativa ao cérebro trino e suas ramificações de necessidades irracional, emocional e racional podem se complementar aos estudos das pirâmides das necessidades do psicólogo norte-americano Abraham Harold Maslow, que analisou nossas principais necessidades humanas, também através de uma simbologia piramidal. Por assim dizer, o cérebro trino o cérebro trino natural é uma visão literal da pirâmide de Maslow original. Se conjugarmos tal pirâmide com os nossos três cérebros, veremos que a divisão de ambos estudos encontram em concordância. Na pirâmide de Maslow, os primeiros degraus são nossas necessidades fisiológicas, tais como fome, sono, segurança, dentre outras. Mais acima estão nossas necessidades emocionais, relacionadas ao amor, família, amizade. Teria, né, os primeiros degraus aí o cérebro reptiliano, depois vem o cérebro límbico, já nos últimos degraus, direcionados ao pico, a nossa realização pessoal, ao neocórtex, a nossa consciência. O Maslow fala que, né, colocou numa pirâmide, que aqui na base da pirâmide nós precisamos, né, as nossas necessidades básicas, resolver primeiro as nossas necessidades básicas. O sono, fome, segurança, alimentação e aí outras coisas mais. Depois, um passinho mais acima nessa pirâmide,
O Maslow fala que só quando eu resolvi isso aqui, eu consigo passar para cá e dar atenção, amor, cuidado, interrelacionamento familiar. E só depois que esses dois níveis estão resolvidos na minha vida, é que eu consigo partir para o que Jung chamou de individuação, busca do self, que é o quê? As realizações pessoais. Aí você vai cuidar da sua espiritualização, você vai estudar aquilo que você quer, você vai fazer aquilo que você deseja. Mas lá embaixo já está tudo certinho. Né? Então, é muito bom para a gente, a pirâmide de Maslow também, assim como o cérebro trino, é muito bom eu analisar em que ponto da vida o paciente está. Obviamente que a grande maioria chega entre o segundo e o terceiro degrau. A necessidade básica dele já se arrumou, as relações estão mais ou menos se arrumadas, e ele está querendo dar o próximo passo. E ele chega aqui com a seguinte indagação: o que eu fiz da minha vida? Por que eu estou assim? E o principal, que é uma pergunta que vocês devem completar para o paciente de vocês quando chegar nessa situação. A pergunta não é essa. A pergunta é: como você quer continuar vivendo o resto da sua vida? Essa é a grande questão. E o paciente muitas vezes fala: eu não sei. Eu só sei que assim eu não quero mais. Então, ótimo. Já é 90% do caminho andado. Vamos resolver para seguir. E muitos estão ali, com um pé lá, outro cá. Né? Outros com os dois pés ali na parte emocional, né? Travado no límbico, sem querer passar para o racional, querendo passar para o racional, mas não consegue. Com base em nossa neuroanatomia, na prática, podemos observar que a força do nosso lado irracional sobre o racional. Embora nosso neocórtex nos diferencie de todas as outras espécies, ainda assim é muito presente nosso lado emocional. E mais ainda, nosso lado irracional, em tudo que sentimos, em todas as nossas relações. Nossa racionalidade, mesmo sendo bem desenvolvida, é muito vulnerável. Questões como medo, fome, sono, frio, são necessidades humanas primordiais que precisam ser atendidas para que somente depois pode-se trabalhar no campo da racionalidade. Quanto mais se resolve as necessidades, mais se evolui. Mesmo assim, é muito frágil, né? Perdi o emprego, começou a apertar o negócio, pum, você já desce rapidamente. Você cai lá de cima. Mesmo pode ser visto na descrição piramidal de Maslow. Enquanto não resolvermos nossas necessidades primordiais, não conseguimos transpassar para os outros degraus. Em nosso cérebro trino, enquanto não resolvemos nossas questões primitivas, não conseguimos raciocinar sobre as questões humanas racionais. Quando nosso cérebro reptiliano entra em ação, prevalece nosso lado irracional. Por isso, por exemplo, o dito popular sobre não se decidir nada estando com a cabeça quente. Porque você tem uma resposta ali visceral, reptiliana, como se dizia antigamente, está respondendo com o fígado. A gente sabe que na medicina tradicional chinesa, o fígado, o meridiano do fígado é que cuida da raiva, né? Então você está agindo com raiva, com aquele reativamente, né, sobre aquela certa circunstância. Então não se deve tomar nenhuma atitude com a cabeça cheia,
porque você está tendo uma ação irracional. Em situações mais extremas, tais questões transcendem para um nível da consciência muito mais irracional do que racional. Eu vi esses dias uma reportagem, o cara desceu de uma mototáxi, sei lá, moto Uber, foi essa semana. Sei lá se não tinha troco, não sei por que discutiram, um empurrou o outro, ele sacou uma arma e deu um tiro no cara. Uma resposta irracional mediante um fato totalmente reptiliano. Porque quem age reptiliano, o réptil, ele tem 3 ações. Ou ele ataca, ou ele foge, ou ele paralisa. Você já viu que tem bicho que finge de morto? Paralisou. Ou ele vai atacar, ou ele vai fugir. É essas 3 respostas que o reptiliano tem. Né? Então é muito bom nós nos autoanalisarmos mediante a minha vida, se eu tenho uma resposta reptiliana, se eu ataco, se eu fujo do problema, ou se eu fico paralisado diante de um problema. Eu sei que se eu tiver uma dessas 3 ações, eu estou sendo irracional. Eu estou usando o meu cérebro reptiliano mediante aquela circunstância. Agora, se eu me desespero, me apavoro, me deprimo, eu me vitimizo mediante um problema, mediante uma situação, eu estou sendo límbico. Só a emoção. Né? E a gente precisa ser razão. Quando o nosso cérebro reptiliano entra em ação, prevalece o lado racional. Por isso, por exemplo, já falei isso aqui. Em uma ótica psicológica, com base nas psicologias, tanto freudianas quanto junguiana, é possível conjugar simbolicamente e empiricamente, por exemplo, que o nosso neocórtex está mais relacionado com o ego, com os complexos ego para Freud, complexos para Jung. Nosso cérebro reptiliano com o nosso self, os arquétipos, também aqui de Jung. E tal como na pirâmide de Maslow, outros estudos ainda podem ser conjugados com o do cérebro trímo, como, por exemplo, a analogia do freudiana, que compara nossa mente com um iceberg, que é ali o id, ego e superego. Nesse caso, ego, a mente consciente, é representado em um iceberg apenas como uma pequena parte do que somos. E o nosso self, a nossa parte inconsciente, né, a maior parte de que somos. Já a psicologia junguiana, através dos arquétipos, nos indica o quanto nossa mente inconsciente tem muito mais influência sobre as nossas vidas do que nossa mente consciente. Porque o arquétipo Jung fala que a gente pega certas representações para seguir de modelo. Né? Por exemplo, o grande sábio. Né? A gente pega um modelo de grande sábio para a gente seguir o modelo, para a gente ser sábio na vida. Isso é inconsciente. Né? Isso é meio que irracional. Embora pareça racional, você está agindo isso não de forma racional. Está agindo empiricamente, instintivamente. O arquétipo é isso. O arquétipo eu uso modelos para eu seguir. Então, quer dizer, eu não penso que eu tenho que comportar daquela forma. Agora os arquétipos viram moda aí, né? O pessoal no Instagram põe aí assim, me dê conselho de qual arquétipo usar para eu fazer uma prova. Aí o povo lá põe coruja. Coruja é símbolo de sabedoria. Põe rato, porque rato é astuto, vai ajudar você a racionalizar. Não sei o quê. Aí cada um vem com umas coisas dessas. Mas Jung colocou só 12 arquétipos, só. O resto é modismo, viu, gente? Vamos lá.
Não te falei. Mas fica claro que todas as teorias, o neocórtex como o hemisfério mais relacionado à mente consciente, o límbico ao subconsciente e o reptiliano ao inconsciente, né? É aquilo que eu falei para vocês ali atrás. Então, o reptiliano seria o nosso inconsciente, o sistema límbico pré-consciente, né? E o sistema e o neocórtex, a parte consciente. Nosso sistema límbico atua de forma intermediária entre as camadas, mas ao mesmo tempo, também dentro dessa complexidade, é correto afirmar que há um pouco do nosso ego, por exemplo, em nosso cérebro reptiliano, e um pouco do nosso self em nosso neocórtex, e muito de ambos em nosso sistema límbico. Mas se a gente lembrar lá do triângulozinho do iceberg, a gente vê que o superego, né, pega ali consciente, pré-consciente, inconsciente. O ego também atinge consciente, pré-consciente e inconsciente, somente o id que fica no inconsciente. Somente o reptiliano fica no inconsciente. O resto está um pouco misturado ali com cada um. Há um pouco de características de cada cérebro distribuída em um dos três cérebros. Assim, tal como na distribuição / ramificação, se reflete secundariamente também em nossos dois hemisférios corticais. Se analisarmos tais analogias, é surpreendente o quanto nossa esfera psíquica mental se conjuga com bastante coerência com o nosso campo neuroanatômico material. Na esfera corporal, o cérebro reptiliano é considerado o que tem mais influências em nossas relações, bem como nos nossos primeiros degraus da pirâmide psicológica de Maslow. Em nossa natureza trina, é preciso frear alguns aspectos do nosso cérebro reptiliano e ativar outros, justamente pelo fato de termos um neocórtex racional, analítico e cartesiano bem desenvolvido para avaliar cada situação. Então, eu não devo me desesperar, me afundar, matar alguém, né? Ou se matar, fazer algo irracional, ilógico, porque nós, com uma resposta reptiliana ou uma resposta límbica, né? A gente falou ali atrás que há um pouco do límbico agindo no reptiliano, um pouco do reptiliano agindo no límbico. No límbico. Esse exemplo que eu citei para você do rapaz que matou o outro aí foi uma mistura dos dois. Foi um ataque movido pela emoção, porque o cara empurrou ele. Deu o quê? Raiva. A raiva disparou o límbico. Opa, mexeu comigo, eu vou atacar. E aí atacou e matou o cara. Sem sentido. Saiu, estava chegando de algum lugar. Estava chegando de algum lugar. Levantou durante o dia e falou assim, hoje eu vou matar alguém, a não ser que for psicopata, né? Mas fora isso, não é. Vou matar alguém hoje. Não. Mas foi o que deu. Por quê? Porque não usou a sua racionalidade. Ah, não tem troco, não tem Pix, não tem bateria no celular. O que a gente pode fazer? Né? Vamos lá no caixa eletrônico, sei lá, vamos ver. Pede pro vizinho, peraí. Deixa eu ver aqui alguma coisa. Não. Mas já foi ali para uma resposta irracional, límbica e reptiliana. O grande desafio é buscarmos aumentar a nossa porcentagem do nosso neocórtex racional. Uma vez resolvidas nossas necessidades primordiais reptilianas, devemos deixá-las dormentes, sem que cheguem às nossas dimensões do nosso comportamento. Então, gente, e é um exercício, viu? Mesmo que não consigamos resolver
as nossas necessidades ali, a gente tem que exercitar, desenvolver a nossa racionalidade, porque fica até mais fácil para eu resolver as outras questões que estão teoricamente irracionais. Então, é um esforço muito grande desenvolver e agir conscientemente. Parar e falar assim, sabe a historinha, gente? Vamos contar até 10? Não deu? Conta até 20, até 100, até 1000, até 1 milhão, até você conseguir tomar uma resposta consciente mediante aquele fato. Viu que ainda está mexendo, viu que ainda está doendo, viu que ainda está provocando algum tipo de emoção? Calma. Vamos deixar isso passar. A tal da poeira assentar. Depois eu vejo o que eu faço. Pois ao que parece, conforme já citado em diversos autores históricos, o ser humano encontra-se em plena hipnose reptiliana, deixando-se inconsciente dominar-se por seus instintos primitivos, em vez de explorar justamente o que nos diferencia de todas as espécies, que é o nosso potencial de consciência racional. Então parece que a gente está aí, né, solto no mundo, meio hipnotizado, vai indo, vai fazendo. Mexeu com você no sinal de trânsito, manda se fuder, entendeu? Falou não sei quem no trabalho, vai lá e mete a mão na cara, né? Ou então vai lá e ignora, xinga. A gente vive nisso. No próprio relacionamento, já tem a frase, faça amor, não faça guerra. Por quê? Muitos casais se conhecem e parece que já entram um disputando com o outro. Parece que já entram disputando quem vai mandar mais naquele relacionamento. E aí começa as tretas, começa um relacionamento em cima de disputa, de briga. Parece que todo mundo hipnotizado, não enxerga. Ou você pensa, viu? Ou você consegue raciocinar, viu? Você consegue ser melhor do que isso, você consegue fazer melhor do que isso. Ao contrário dessa corrente, o ser humano historicamente está automatizado em padrões de ações e reações, em defesas e ataques e proteção territoriais. Estas são características claramente reptilianas. No cunho popular, em diversas culturas diferentes, pode-se encontrar a mesma expressão, tal como a famosa lei da selva, quando deveríamos aproveitar mais a dádiva biológica do pensamento cartesiano e racional, a nossa consciência. Dessa forma, muitas leituras, principalmente as das correntes filosóficas, já destacaram o quanto o ser humano não está utilizando o que tem de melhor, que é o seu outro lado, racional. Saiu irracional aí, mas é racional. Na contramão de nossa maior vantagem biológica, estamos automatizados e agindo e reagindo sem raciocinar com qualidade que podemos. Contudo, é fundamental termos consciência do nível de complexidade que envolve nossa natureza psíquica e cerebral para que possamos equilibrar os eixos necessários para que nossa sobrevivência, desde a nossa racionalização até a nossa evolução e realização. Estudemos, portanto, e criemos equilíbrio entre o nosso mundo externo e interno, entre os nossos lados irracional, emocional e racional, entre os degraus de nossas necessidades e entre nossa mente consciente e inconsciente, sobretudo um eixo pleno entre o nosso cérebro trino e a nossa realidade. Aí tem a pirâmide de Maslow, né? Falando das necessidades. Né? Primeiro vem a parte fisiológica, né? As necessidades como respiração, comida, água, sexo, sono, homeostase, que é equilíbrio, né? E excreções.
Depois vem a segurança, segurança do corpo, do emprego, de recursos, da moralidade, da família, da saúde e da propriedade. Depois a estima, autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros, respeito aos outros. E depois a realização pessoal, moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceito, aceitação dos fatos. Então, enquanto eu não resolvo um estágio, eu não vou passando para o outro. Isso é que é o nosso exercício. Enquanto mesmo eu não conseguindo resolver os meus problemas básicos, eu exercitar a minha racionalidade. Mesmo que eu esteja lá no primeiro, segundo, terceiro degrau, eu tenho que fazer esse exercício para usar melhor a minha racionalidade. Vai ser até mais fácil eu resolver os problemas que estão nos degraus abaixo. Certo, gente? Eu tenho uma boa notícia para vocês. Só um minutinho. Aí. Vou ver uma coisa aqui. Olha, é o seguinte. Cadê vocês? Aqui. Entraremos de férias já a partir de hoje, tá? Eu ia parar da semana que vem, mas tem muita gente me pedindo que eu tenho isso para fazer, tem formatura de filho, tem não sei o quê, tem compra de Natal para fazer, é parente que vem, aquela loucura de final de ano toda. Eu queria aproveitar para viajar, porque eu vou viajar antes. Então, a pedidos, como a gente está até bem adiantado, né? No cronograma a gente está um pouco mais adiantado, dá para a gente fazer isso. No cronograma já consta essa parada de fim de ano mesmo, mas estamos dentro. Então, paramos hoje e voltamos no dia, acabei de ver, dia 21 de janeiro. Tá bom? Porque antes disso tá todo mundo viajando também, ainda em clima de férias, o povo tá voltando à atividade, tá esquentando os motores, né? Nem adianta, porque por experiência própria, experiência salarial, não vem, o povo não assiste, não dá. Então aí já está com saudade do professor, né? Aí já quer voltar. Tá bom, gente? Então eu deixo aqui para vocês a minha mensagem de boas festas de final de ano para todos vocês. A gente deseja, né? Sempre assim, o ano novo, vai começar um ano novo. Se a gente for olhar a linha do tempo ela é reta, né? Ela não é circular. Parece que a gente faz um encerramento desse ano e vai começar o outro novo. Parece que é cíclico, mas o tempo não é cíclico, ele é retilíneo. Então, nós não encerramos 2024 aqui, né? E vamos começar o 25 aqui. A gente termina o 24 aqui e segue. Nós vamos reto. Eu tenho um amigo que fala assim, nossa, feliz ano novo de novo. Que bom. Mas é bom que a gente entenda ele até com um momento cíclico para que a gente restaure, né? Tipo assim, encerrei mesmo. Acabou. A gente sabe que o ano que vem o boleto vai chegar, a chatice do vizinho vai continuar, o trabalho vai ser o mesmo, porque o tempo ele é reto. Não vai começar nada, tudo vai continuar. Né? Mas é bom que a gente entenda como um encerramento, como um ciclo que fechou. E nesse curto espaço de tempo, de um ano, eu fiz, eu realizei, eu mexi, né? Eu concluí algumas coisas, comecei outras. Então é muito bom que a gente tenha esse intervalo aí de respiro também, né? É um respiro que a gente tem até para poder continuar.
é como se você estivesse correndo uma maratona em linha reta e parasse ali no final de ano, né, no final de uma etapa, 5 minutinhos para você respirar, trocar o tênis, beber um pouco de água, se enxugar do suor e bora para mais. E o nosso bora para mais volta no dia 21 de janeiro, tá bom, gente? Então, boas festas a todos vocês aí, tá bom? Tchau, gente. Até o ano que vem.